Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, pois sobre o pouco tu foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no meu gozo, o gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não pode espalhar, e onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor e disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com os meus juros. Amém? Curva sua cabeça e feche seus olhos. Querido Deus, Espírito Santo, certamente o Senhor quer ministrar algo nos nossos corações nesta noite, inspirado pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que cada um de nós, Senhor, saiamos daqui convencidos e compreendendo o propósito do Senhor para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa parábola aqui dos 10 talentos, você pode ter certeza que é uma das mais célebres e mais importantes de todas as parábolas que o Senhor Jesus ministrou, né? Aqui atrás tem, antes dessa aqui tem a parábola das 10 virgens. Lucas no capítulo 15 tem a parábola do filho pródigo, da dracma perdida, né? Então são parábolas que edificam, que despertam em nós o entendimento do propósito de Deus que Ele tem para cada um de nós. Mas essa parábola acerca dos 10 talentos, ela é uma das mais fortes que o Senhor Jesus conta, porque mexe literalmente com o nosso nível de entendimento de como servir a Deus, como produzir para Deus, como responder a Deus, como entender o propósito de Deus. Nós estamos finalizando o ano 2025, foi um ano de muitas batalhas, mas um ano de muita conquista. Ano que nós temos muitos testemunhos a dar, ano que teve muitas edificações em todos os sentidos. Mas pedindo ao Senhor uma palavra para que Ele trouxesse primeiramente ao meu coração e depois fosse compartilhado com os irmãos, eu pude ver aqui que existe o servo que serve. E por isso eu dei o tema dessa ministração: o servo que serve. E essa palavra final, que o servo que serve, é literalmente o servo que serve é aquele que presta mesmo para alguma coisa. Sabe quando você vai pegar o seu celular lá na sua casa e você diz não serve mais? É nesse sentido aqui. O servo que serve e o servo que não serve. Por isso o tema da ministração nossa é o servo que serve. Nós sabemos que quando nós temos a resposta diante de Deus, ao responder, nós não estamos apenas servindo ao Senhor, como, vamos usar essa palavra, prestando para Ele, servindo literalmente para Ele. É como se Ele contasse com a gente: não, você serve, né? E aqui ele distribui um talento, ele coloca essa parábola do Senhor que se ausenta daquela fazenda e distribui talentos. 5 para ti, 2 para ti e 1 para ti. O Senhor fez de propósito, segundo a parábola, porque qualquer tempo Ele estaria voltando. E muitas vezes nós lemos essa parábola e esquecemos que essa parábola está ligada ao Senhor Jesus, que distribuiu para nós talentos. O Senhor entregou para nós talentos para que nós fôssemos
o alvo da condução da igreja aqui na terra. Quando Jesus, a Bíblia diz que, quando ele viu que tinha cumprido o propósito dele aqui como filho, como Deus encarnado na terra, quando ele viu que terminou o propósito dele, que seria ser levado à cruz, dar a vida dele em troca pela nossa salvação, por isso que Romanos, no capítulo 8, versículo 1, está escrito, que todo nosso escrito de dívida, tudo aquilo que estava anotado como dívida, o Senhor perdoou, porque já não existe mais nenhuma condenação para nós. Agora Jesus, ele realiza o propósito dele, Jesus faz o que tinha que ser feito, e ele chega agora com cada um de nós e entrega um talento, e ele diz: meu servo, me sirva, não seja um servo que não serve, deixa eu ver em você que você tem algo para me oferecer, que você tem algo para oferecer para o reino de Deus, e se ausentou. Você pode imaginar o privilégio que nós temos, do Senhor olhar para nós e ver que você serve para alguma coisa no seu reino. Só que Jesus, ele cumpriu o papel dele terreno. A Bíblia diz que ele se fez homem, acabei de falar, mas chegou a hora que ele foi. Ele olhou para os discípulos e disse: não se turbe vosso coração, estou indo, na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu tinha dito para vocês, eu estou indo, eu vou preparar lugar, e quando eu preparar esse lugar, voltarei para vocês e vos levarei para mim mesmo. Mas o Senhor veio, irmão, e deu para nós talentos, e Ele vem e vai olhar para você, vai olhar para mim, o que você produziu. Eu não li o restante aqui dos versículos, mas o servo que pegou o único talento, que enterrou, ele não só perdeu esse, como até as outras coisas que ele tinha. Ninguém aqui pediu para ser servo de Deus, nenhum de nós. Não foi algo que nós planejamos, não foi algo que a gente analisou assim, sabe de uma coisa? A partir de hoje eu vou ser um servo de Deus. Não foi, irmão. Foi Deus que olhou para cada um de nós, aleluia, e disse assim: eu vejo algo na tua vida, eu vejo algo na tua vida para o meu reino. Você acha que o cara, a mulher, o homem que está enfermo em algum lugar, que não conhece o que você conhece, você acha que ele vai abrir a boca para dizer: essa enfermidade está repreendida em nome de Jesus? Não vai, porque ele não sabe. Agora você sabe, Deus te entregou isso. Eu sei, porque o Senhor entregou para nós. Eis que derramarei sobre vós. Quando ele foi, no mesmo capítulo de João 14, mas não vos deixarei órfão, deixarei sobre vós um espírito, o espírito que o mundo não conhece, mas você conhece, porque você é meu servo, e tudo que pedir em meu nome, crendo, receberás. Agora, irmãos, nunca vi, pelo menos até essa minha idade, alguém servir a Deus como servo, com toda a dedicação, aquele que se entregou. Eu nunca vi Deus não responder, eu nunca vi o Senhor ser fiel com ele, aquele que serviu com dedicação, não ser recompensado pelo Senhor. Eu não conheço um caso, irmão. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo, eu estou passando por tanta tribulação. Calma, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabe uma frase que a gente diz, às vezes nem olha na Bíblia que está escrito, mas está escrito: Deus é fiel. E o Espírito Santo de Deus está falando com gente aqui. Deus é fiel, minha irmã. Deus vai te responder. Continue praticando, servindo ao Senhor com alegria, com entendimento, sabe, se submetendo, caminhando, olhando com alegria. Faça igual Davi no Salmo 122, ao 21, que ele diz: eu fiquei tão feliz quando alguém chegou comigo e disse assim: vamos para a casa do Senhor, vamos para o culto. Venha mesmo, vai para a casa do Senhor com alegria, não vai com peso, vai com alegria. Isso é servir ao Senhor. Na hora certa o Senhor virá e vai te responder. Na hora certa o Senhor virá e vai te atender. Ele é fiel. Então, queridos, servo que serve, essa palavra. Agora vamos entrar aqui para entender alguns tipos de servo. O primeiro servo que eu estava meditando e o Senhor me falou foi o servo prudente.
Preste atenção no que eu vou compartilhar com vocês. O servo prudente. Quem são os servos prudentes? São aqueles que agem com responsabilidade. O servo prudente é aquele que age como servo com responsabilidade. Porque uma vez que você entende que foi Deus que te capacitou e colocou talentos em suas mãos, você tem que ter responsabilidade. Você tem que ter coerência para fazer com responsabilidade aquilo que o Senhor já determinou para a sua vida. Olha, irmãos, tem coisa na tua vida que Deus mandou você fazer, que Ele não me mandou de jeito nenhum. Tem coisas, eu falo sempre, ao longo da caminhada com Cristo, muitas pessoas não vão subir aqui e pegar um microfone de jeito nenhum. Ou Jesus leva ele, ou Jesus vem e leva a igreja, e ele nunca vai ter a oportunidade de subir no púlpito para dar nem o testemunho, para não dar uma palavra, para dar um salve para a igreja. Nunca. Pregar um sermão, nunca. Você pode ter certeza. Mas isso não significa que ele é inferior a quem sobe aqui toda quinta-feira, todo domingo para pregar. Ele tem algo que quem está pregando não tem. Eu lembro uma vez que nós fazíamos parte de um coral, isso em 1991. Eu era tenor. Você pode achar que não, mas eu era tenor. Nós cantamos num coral com 416 vozes, para você ter uma ideia. Eu era o tenor desse coral. Aí nós começamos um processo de ensaio, estava se formando, porque tem ensaio, isso era toda semana a gente cantava. Esses 400 e pouco era quando ia para o tempo central. Na congregação era menor as pessoas. E o regente conduzindo lá, ele descobriu algumas pessoas que não cantavam como deveria ser no coral. Uns faziam, outros, e é tudo fora. Enquanto um batia palma aqui, o outro batia depois, estava tudo errado. E tinha uma senhora lá, a irmã Dolores, nessa coisinha, desse tamanho, canelinha de fogo, uma bênção. Abria a boca, saía parecia aqueles maçaricos. Tudo que ela dizia entrava dentro da gente, tudo que ela falava. E um dia ele chegou até comigo. Na época eu era vice-dirigente da congregação, estava começando meu ministério. Ele me chamou assim e disse: ô irmão Itamar, eu tenho que tirar a irmã Dolores do coral. Eu falei: mas por que, irmão? Esqueci o nome dele agora. Jacimar. Eu não lembro mais o nome dele. Mas por que, irmão? Pastor, ela atrapalha. Nós estamos aqui, ela está ali. Quando nós estamos aqui, ela está ali. E era ruinzinha mesmo a voz da irmã Dolores, tadinha. Se quem estivesse perto dela, doía os ouvidos. Porque só cantava fora. Não acompanhava o ritmo. Sabe a pessoa que não tem ritmo, irmão? Não tem entrada. Vocês que são do louvor, vocês sabem disso. Só trabalhava. Aí ele chegou comigo e perguntou: e o que é que eu faço? Eu falei: olha, irmão, você é o líder. Eu não vou te dar uma palavra. Como é que eu vou dar? O que tu fizer aí, vai ser. Ele tirou a irmã Dolores. Chegou quase chorando com ela. Nós vamos fazer uma apresentação, não sei aonde, tal, e precisava tirar a irmã Dolores. Sabe o que aconteceu? Para nós resumir, o coral fechou. O coral acabou. Ficou 3 anos sem coral. Foi necessário um trabalhar, uma campanha para levantar o coral. Sabe por quê, irmão? Porque não é a melodia bonita. Era a única mulher que jejuava todo dia pelo coral. Era a única mulher que dobrava o joelho todos os dias. Ela chegou a dobrar 3 horas de joelho pelo coral, porque nós íamos nos apresentar para o Senhor em tal lugar. Era uma mulher que o papel dela não era aparecer. Então, às vezes, irmãos, você está fazendo algo para o Senhor que ninguém vê, mas está fazendo. Inclusive, daqui a pouco, se você quiser contribuir com o celeiro, o Du e a Rose vai estar ali com os papéis. Agora, eles fazem um trabalho de excelência, mas ninguém vê. Só vê quando nós dizemos: está ali o Du e a Rose ali, pega lá um papelzinho com ele. Mas o dia a dia, eles pegam a cestinha aqui, alguém pede, eles pegam o carrinho deles, sem nenhum centavo de gasolina da igreja, e vai lá na casa entregar a cesta, fazer uma oração e dizer para a pessoa: fica firme, você vai passar por isso, mas já já vai melhorar. Entendeu, irmãos? O importante é ser um servo prudente. Provérbios no capítulo 14, versículo 35, deixa eu ler aqui o que está escrito. Olha que coisa linda aqui, o Salomão ele fala, 14:35.
A testemunha verdadeira livra a alma, mas o servo prudente goza do favor do rei. Eu estou falando aqui, o primeiro servo que serve é o servo prudente. Então o servo prudente, ele goza do favor de Deus, mas o que procede indignamente, ou seja, sem ser prudente, é objeto de furor da ira de Deus. Então o servo prudente, irmãos, é aquele que age com responsabilidade, tendo conhecimento de quem é Deus. E tem agora outro servo. Qual que é o servo? O servo fiel. Existe o servo prudente e existe o servo fiel. Porque servo, todo mundo é, irmão. Todo mundo é. Todo aquele que entregou sua vida ao Senhor Jesus passa a ser servo dele. Porque ele o reconhece como único e suficiente Salvador. Então ele deixou de servir ao mundo, saiu de um Deus para servir a Jesus. Por isso que está escrito na Bíblia assim, que o Senhor nos tirou, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Então agora nós trocamos de Senhor. Nós servíamos o mundo, nós servíamos o inimigo de Deus, também o nosso inimigo, nós servíamos ele. Nós fazíamos a vontade dele. Cada um de nós aqui pegasse um microfone para dar um testemunho quem era e quem é, você vai ver o tanto de sujeiras que nós éramos. Porque nós servia ao Deus da sujeira. Nós somos aquilo a quem nós servimos. Por que a gente parece com Jesus? Porque nós servimos a Jesus. Por que a gente, como pastor, pega direto está batendo na tecla, lê a Bíblia, gera relacionamento com Deus, para que você pareça com Deus. Então servo, todas as pessoas, irmãos, são. Agora, existe o servo prudente, existe o servo fiel. Existe o servo fiel. Esses servos aqui foram inteligentes porque eles multiplicaram os seus dons. Eles colocaram para frente aqueles talentos em dinheiro, eles souberam granjear outro dinheiro. Então, esse servo aqui, eles entenderam que quando o Senhor voltasse, ele não ia ficar de mãos vazias, eles iam fazer alguma coisa. Mas bem rapidinho, na frente já aparece um servo, que também é servo, mas não teve as atitudes dos outros que receberam igual. Talvez não igual na quantidade, mas na atitude igual. Eu vou voltar e quero saber o que você vai fazer. Eu quero receber o resultado. Então quem são os servos fiéis, irmão? São aqueles que se dedicam em fazer as coisas de Deus. O servo fiel são aqueles que se dedicam a fazer aquilo que lhe foi proposto sem reclamar, com alegria, com entendimento. Irmãos, nós estamos terminando o ano de 2025. As coisas se movimentaram, graças a Deus. A igreja caminhou, a igreja respondeu. Nós estamos com um grupo maior, houve crescimento, novas pessoas, vários batismos. Vamos ter outro de novo no dia 21. Por quê? Porque os servos trabalharam, os servos fiéis se movimentaram. Nós recebemos algumas pancadas como pastor da igreja, claro que recebemos, mas muitos deles, o servo fiel filtrou lá atrás. Muitos deles não chegou até nós, porque o servo fiel peraí, não deixa o pastor saber, não deixa os pastores saber. Eles estão ocupados, eles estão envolvidos na obra, eles estão lendo a Bíblia, eles estão orando, eles estão buscando entendimento, eles estão buscando direção para conduzir um rebanho. Muitos servos fiéis fazem trabalho do pastor e ninguém sabe. Então quem é esse? É o servo fiel. São aqueles que se dedicam fazendo a obra. Aqui no versículo 21, onde nós lemos, diz assim, pode colocar aí, Mateus 21, 25. Deixa eu ler na tradução que vocês colocam. Mateus 25, 21. Olha o que diz lá. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no meu gozo, entra no gozo do teu Senhor. A Bíblia diz que o céu é paz e alegria. Lá não há choro, lá é só alegria. Então entra nesse ambiente, servo bom e fiel. Quando Deus revelou o Apocalipse para João, tem um dos versículos lá, se eu não me engano é 3:20, diz assim, ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. E essa você pode ter certeza, é uma das maiores dificuldades nossas como servo, é sermos fiéis até o fim. Porque a Bíblia nos ensina que não é como a gente começa, é como a gente termina. Tem pessoas com 40, 50 anos na igreja sem faltar culto, mas pertinho dele morrer, ele se desviou e se afastou dos caminhos do Senhor.
por algum motivo ele trocou a salvação, trocou a sua fidelidade a Deus, por um momento de prazer, alguma coisa jogou ele no chão e perdeu. Eu estava comentando com a Socorrinha esses dias, lá em casa, em 38 anos que a gente serve a Jesus, nós conseguimos contar até 10 vezes que nós faltamos culto na igreja. Chegamos a 10 vezes, daí não conseguimos mais. Nós faltamos naquele dia por isso, faltamos naquele dia por isso. Lembra? Esse aqui também. Nós faltamos 10 vezes em 38 anos. Pode ter sido mais? Pode. Mas nós não conseguimos captar e catalogar qual foi os outros dias além dos 10. Olha que coisa linda, irmãos. 38 anos, faltar 10 vezes. Agora, se todo esse empenho, se toda essa dedicação, esse todo envolvimento, essa entrega, porque nós passamos por muita coisa por isso. Um dia nós entregamos a vida para Jesus e falamos, nossa vida acabou. Literalmente nós morremos para o mundo. Vamos servir a Jesus debaixo de árvores, já servimos. Em igrejas que o teto caía, que chovia dentro, sim. Igreja de ar-condicionado, sim. Igreja sem microfone, sim. Igreja sem água para tomar, sim. Igreja sem lenço para enxugar o rosto, que debaixo de eternite, brasilite, queimando, sim. Passamos todas essas fases. Mas se a gente não for fiel até o fim, a gente perde tudo isso. Não adianta. Ser fiel até o fim, e dar-te-ei sim a coroa da vida. Então entra no gozo do teu Senhor. Não é fácil, irmãos. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram, com certeza, eu estou vendo aqui que todo mundo é de casa. Todo mundo aqui tem experiência no Senhor. Quantos pregadores já falaram? Já explicou para você o perigo que é o mundo. E que a nossa luta não é contra sangue e carne. Não é carne e sangue, é sangue e carne. Nossa luta não é contra isso. Nossa luta, irmãos, é contra nós, contra o inimigo e contra o mundo. São os 3 maiores inimigos do cristão, do servo fiel. Primeiramente, ele. Vencer o eu, meu irmão, não é fácil. Duro ainda quando você descobre que você tem um talento. Eu sou bom naquilo. Eu sei fazer aquilo ali. Mas a mensagem da Bíblia é: o meu direito é não ter direito algum. A mensagem da Bíblia é que o último é o primeiro. É tudo o contrário. A mensagem da Bíblia é que os humilhados, os que se humilham, serão exaltados. É tudo de baixo para cima. É tudo lá de baixo para cima. Então, o problema é quando a pessoa sabe que tem aquele talento, mas murmura, faz tanta coisa. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58. Isso é um alerta de Paulo para a igreja de Corinto. Ele fala assim, seja firme e constante. Não desanima não, mesmo nessa fase. Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Em outras versões diz constante. E sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então esse é um servo fiel, firme, constante, abundante na obra do Senhor. Irmãos, o nosso GA, vou falar o meu GA e da Socorro, o nosso índice de falta é lá embaixo. Está aqui, eu estou vendo gente aqui do nosso GA que está aqui. O nosso GA, irmão, todo mundo vai para o GA. Porque é uma coisa que eu posso falar, o pastor João trouxe um assunto de cura, o pastor Jonas, para falar sobre cura, eu falo. Mas eu estou sempre aqui, quem está aqui está me vendo. Eu sempre falo da importância de não faltar. E quer saber de uma coisa? Quando falta, todos eles me avisam. As mulheres avisam a Socorrinha e os homens avisam para mim. Todas as vezes. E quando não avisa, no outro dia de manhã eu estou ligando. Está aqui uns aqui que sabem disso. O que aconteceu? Por que você não veio? Não estou te perseguindo, eu não sou seu dono. Meu Deus, você faz o que quiser. Mas eu me preocupo. Deus colocou você na minha mão. Eu estou cuidando de você. Então seja firmes e constante na obra do Senhor, que não é vã. Que não é vã. Nesse capítulo mesmo, capítulo 15, diz assim, ao soar da última trombeta nós seremos transformados. Então é uma mistura de tanta coisa, irmãos, que está em cima de um servo que serve. O reino de Deus não é fácil. Não é, irmãos. A Bíblia diz que os céus, ele é tomado à força. Isso não é com mão armada de revólver, deixa eu entrar que eu vou. Não, é a luta na terra.
Jesus, ele diz em outros versículos: no mundo tereis aflições, mas fica firme, eu venci o mundo, eu venci o mundo. Não é fácil, o céu é tomado na força, e para isso nós temos que estar servindo ao Senhor com fidelidade. Então, depois desses 2 servos, o Senhor me mostrou, meditando nessa palavra, o 3º servo, que é o servo generoso. Sabe o que é um servo generoso? É aquele servo que ele prefere doer nele do que doer nos outros. O que serve a Deus com generosidade, ele nunca está olhando para ele. Ele perde mesmo. Ele não faz questão de perder em função de ver outras pessoas felizes. Porque ele é servo. Ele é um servo generoso. Ele faz questão de abençoar as pessoas. Inclusive, eles fazem usos dos seus bens materiais. Inclusive, eles fazem usos dos seus recursos pessoais para abençoar outras pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui e responda para você mesmo. Qual foi a última vez, como um servo de Deus, um servo generoso, você abençoou alguém? Qual foi a última vez, abre aspas, que você perdeu algo para abençoar alguém? Fecha aspas. Qual foi a última vez? Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estávamos conversando agora com o Marcos. O nosso dinheiro cada vez mais desvalorizando. O que você comprava R$100 um tempo, você não compra mais. Está difícil, irmão. Está tudo escrito, a Babilônia está tomando conta. Então você imagina, nós, ser humano, de uma forma geral, a gente traz um negócio para dentro de nós. Só ajuda a quem precisa. Só ajuda quem precisa. Mas essa não é a regra certa. A regra é ajudar a quem merece. Não é a quem precisa. Se você sair na porta dessa igreja, sair ali umas 7 horas da noite, já tem gente ali deitado pedindo comida para comer. Agora, eles estão precisando, mas merece? Se a Bíblia me ensina que eu colho o que eu planto, será que eles não fizeram por onde para estar passando por aquilo ali? O que você pode semear na vida dele é uma palavra de transformação. Chegar, encostar seu carro e dizer: eu queria falar que Jesus pode mudar a tua vida. E aí sim, com a vida mudada, ele vai providenciar a tua comida, teu perfume, teu banho, tua roupa, tua casa. Aí, está dentro de nós isso. Eu estava pensando em dar dar uma oferta para o Júlio. Chegar lá com o Júlio. Falei, sentindo no meu coração, chegar uma notinha de R$200, que faz tempo que eu vi essa nota. Vou pegar 200 e chegar com o Júlio. Está aqui, Júlio, quero te abençoar. Aí você não vai, por quê? O Júlio não precisa. E não precisa mesmo não. Mas ele não merece? Ele não merece? Então quando terminar o culto aqui, faça a fila, cada um traz R$200 para ele. Você entendeu, irmão? Então é a generosidade. O servo generoso é aquele que usa os seus próprios recursos. E quando fala recursos, não é só dinheiro. É os recursos que você tem que pode mudar a vida de alguém. Tem gente, irmãos, que sabe que tem alguém que está desempregado. Ele é um excelente pintor. Ele está no lugar conversando com alguém. E alguém diz: rapaz, eu não sei o que fazer para pintar essa casa aqui. É o que dá um orçamento de 5 mil. Até 5.500, se for possível, eu dou para o cara vir pintar. Ele sabe quem é que quer pintar. E não avisa. Eu não estou falando coisa errada. Sabe por quê? Porque não tem um coração generoso. A pessoa, o servo que é generoso, ele tem gravado nele, no HD dele, um monte de pessoas do meio dele que está precisando. O eletricista, ele sabe quem é aquela mulher que faz faxina, ele sabe aquela que cuida de criança, ele sabe aquele pedreiro, ele sabe o que mexe, que trabalha só com assentamento de piso, ele sabe quem é algum eletricista, ele sabe tudo. Mas às vezes está convivendo com alguém e não tem, irmão, não tem os seus recursos ali. Isso são recursos, são materiais encostados para ele, para dizer, para isso aqui, para esse encanador aqui, eu tenho uma pessoa assim. E não precisa, irmãos, assinar uma referência. É dizer que tem alguém. Quantas pessoas eu já dei emprego? Eu, Itamar. Centenas. Trabalhei em garimpo, trabalhei em restaurante, trabalhei em plataforma de petróleo, trabalhei em banco, fui subgerente do Bradesco, trabalhei em tudo que você possa imaginar na minha vida. E aonde eu entrei, eu dei emprego.
estou dizendo que eu sou servo generoso, melhor do que ninguém, não. Estou dando como testemunho. Aonde eu entrei, eu vi uma vaga lá. Arruma essa vaga para cunhado meu, primo da minha esposa, amigos vizinhos, pessoas que não tinham, nunca ia ter uma oportunidade. Eu levei. E sabe quem ganhou com isso? Eu, irmão. Eu sou uma pessoa que colho muita coisa. Muita coisa. Não me falta nada. Eu nunca fiquei tão feliz como eu fiquei quando eu comecei a entender o ano passado que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E a vida inteira eu falando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu uso esse termo, sem entender a originalidade do termo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada é tudo. Não me falta uma BMW, não me falta 2 apartamentos, não me falta uma conta corrente gorda, nada me faltará. Está passando ali um ciclovia, não sei o quê, eu quero, porque nada me faltará, tudo. E na verdade é, de nada terei falta. Por isso que às vezes a gente ganha tão pouco, irmão, mas vive tão feliz, porque o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Talvez agora num lugar alguém está conversando assim, vamos pegar o helicóptero, vamos dar uma voltinha lá em Camboriú, olhar aquelas luzes acesas ali, conversando, brincando assim, sabe? Talvez aqui tem um grupinho de pessoas que está ligando agora o helicóptero dele fazendo isso, vamos dar uma voltinha lá, olha que coisa linda, olha as luzes aqui. Aí você fica sabendo, alguém chega e diz, eu estava ali agora e eles estavam tomando um lanche, aí vamos ali em Camboriú. O Senhor é meu pastor, mas eu não sinto falta disso. Não sei se é porque eu já caí de helicóptero uma vez na minha vida, saindo do chão para ir para o meio da plataforma, no meio do mar. Isso aqui não me atrai nada. Eu não vou para a fila de Natal ali na van para ser sorteado, para dar uma volta de helicóptero. Eu não faço isso. Eu não vou mesmo. Nada me faz falta. Isso não me faz falta. Agora sabe o que é que me faz falta? É se eu não estiver na presença do Senhor. Ah, como é bom, irmão. Como Ele nos alimenta, como Ele nos fortalece, como Ele nos alegra. Os traumas a gente vence. Não tem como uma pessoa de 60 e tantos anos não ter trauma de tanta coisa na vida. Não tem como você viver mais de 6 décadas e não ter tanta coisa que te machuque, tantas dores, angústias, decepções, frustrações. Mas o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, irmão, bem forte. Aleluia. Então, é o servo generoso. Provérbio capítulo 11, versículo 25. Coloca para mim aí, Cindy. Vai falar aí que a alma que é generosa, o servo que é generoso, é o que acontece. Eu falei qual versículo? É o 20 mesmo? 25 eu falei. 11, 25. A alma generosa, o que acontece? Não vamos nem continuar. A alma generosa sempre prosperará. Aí você vai andando na Bíblia, lá em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 1, o cara que é sábio, que entendeu o que é a verdadeira sabedoria, ele diz assim, lança teu pão sobre as águas. Pão é isso aqui, é o teu suor, para que depois de muitos dias tu achará, e vai achará em abundância, porque diz assim, você vai semear com 7 e até com 8. Lança teu pão sobre as águas. Lança teu sacrifício. Eu posso pedir uma coisa para vocês como pastor? Não tenha dificuldade em abençoar o reino de Deus. Eu estou falando até agora e você ser generoso com pessoas. Você imagina com Deus. Você imagina com o Senhor. Você imagina o privilégio de você dizer assim, puxa, abre aspas e fecha aspas, eu sou um dos que banco a pregação do Evangelho do Senhor aqui na terra. O meu pão eu lanço lá. Através dele eu entendi que eu precisava escolher homens que não trabalhassem na van, que não fosse médico, não tivesse na zambuja, que não entrasse na política. Eu escolhi homens para meditar na palavra e trazer alimento para mim. Oh, que privilégio. Você imagina Deus olhando para você, que servo é esse? Sabe? Então, irmão, nunca se prenda nas mãos do Senhor quando se trata de você usar os seus recursos, o que você tem. E nunca abra a boca, aprenda o que eu vou te falar. Nunca abra a boca, você está chegando no final do ano, vai entrar um ano novo. Aprenda essa dica que seu irmão mais velho aqui vai te falar. Quando chegar a hora de você contribuir, receber o seu dinheirinho, nunca diga assim,
Porque tem gente que se esconde nisso por falta de entendimento. Eu só não ajudo porque eu não tenho. Puxa vida, até chora. Oh Deus, eu só não ajudo porque eu não tenho. Isso é um engano do diabo. Na verdade, eu só não tenho porque eu não ajudo. Eu só não tenho porque eu não ajudo. Irmãos, isso aqui, ó, só vem outra coisa para o lugar desse copo se eu tirar. Só vem outra coisa para o lugar onde tem esse apoio aqui do microfone se eu tirar ele do lugar. Não tem como Deus me abençoar se eu continuo com a minha mão fechada. Não tem como, irmão. Pode ser fiel em todas as áreas, mas Deus é Deus de princípio. Ele vai obedecer. Ele não vai chegar aqui e dar uma catucada para furar com uma faca quente para abrir. Não vai. E olha que coisa linda. Eu quero ver alguém entregar uma oferta de mão fechada. Ele vai lá no gasofilaço e volta com a mão fechada. Ele tem que soltar. E a fidelidade de Deus é essa. Quando você vai de mão fechada, você vai abrir para Ele pegar a sua oferta. E é nessa hora que o mistério acontece. Porque a Bíblia diz que o dar é mais forte do que o receber. Você não traz sua mãozinha para cá sem recompensa do Senhor. Então, esses são os servos generosos. São servos que Deus levanta, irmãos, exatamente para prosperar. Porque Ele tem fidelidade. E quem dá mais, mais Ele vai receber. Olha o versículo anterior, o 24, do mesmo capítulo, vê o 24. Ele diz assim, ó, a quem dá liberalmente, ou seja, feliz, sem pressão nenhuma, que entrega, ainda lhe acrescentarão mais e mais. E ao que segura, ao que retém, mais do que é justo, é tudo perca, não prospera. Por isso que a Bíblia diz que aonde está meu coração, ali está o meu tesouro. Então, esses são 3 servos que o Senhor ministrou no meu espírito. Eu tenho agora, irmãos, 3 condições de servos que não servem. Eu falei de servos que servem. Dei umas pinceladas, falei dos servos fiéis, do servo generoso, do servo prudente, mas existe os servos que não servem. Nós já estamos com horário avançado, mas eu vou dizer quais são, que existe mais. Mas, por exemplo, o Sérgio, tem algum Sérgio aqui? Não, né? O servo murmurador. Irmãos, o Senhor vira as costas para ele. O que foi que aconteceu com o povo de Israel quando saíram do Egito depois de 430 anos? Quem foi que morreu? Quem murmurou. Então é servo que não serve. Murmurou, perdeu a vida. Qual é o outro tipo de servo? O servo interesseiro. A Bíblia diz, não faça nada por troca, por partidarismo. É Filipenses 2:3. Coloca, por favor. Olha o que Paulo ensina para os irmãos aqui de Filipenses. Capítulo 2, versículo 3. Ele diz assim, ó. Nada faça por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aqui tem vários entendimentos desse versículo. Mas dentro do que nós estamos falando, não façais nada por partidarismo, né? Fazer por vanglória. Versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. É meu e acabou. Senão também cada um o que é dos outros. Por isso que Paulo ensinou, considerais os outros superiores a si mesmo. Aquele irmão sou eu. Eu sou aquele irmão. Somos uma família. Atos capítulo 2, versículo 42, 43 fala. Que o capítulo 2 inteiro está falando que a igreja de Jesus, que tinha um nome como o caminho, eles andaram na doutrina do que aprenderam com os apóstolos. E o que os apóstolos explicou para eles foi o que eles viveram no campo. Eles saíam de 2 a 2 com pão e água. Quando faltava para um, ele dava para o outro. Por isso que veio aquele entendimento, que eles dividiam o que era um comum, viviam uma vida em comum. Ninguém tinha mais do que ninguém. Então, o poder da entrega, o poder de compartilhar é que move. Então, o interesseiro não consegue. E depois eu anotei aqui o servo desmotivado. Sabe aquele servo que desanima com tudo? Ele não acredita, não dá vazamento, não abre o coração. Existem os servos desmotivados. Então são servos que não servem.
Se lá a gente viu nos servos que servem, ser de firme e constante na obra do Senhor, está falando de animosidade, ser uma pessoa que está sempre ativa. Agora, como é que um desmotivado vai? E quem é que motiva? É o conhecimento da palavra de Deus. Não é o pastor chegando lá e diz, vamos, não é isso. É quem está dentro da palavra de Deus. Lá em 1 Crônica, no capítulo 15, versículo 7, por favor, coloca aí, Cindy. 1 Crônica, capítulo 15, versículo 7. Está escrito assim, ó. Vamos lá. Dos filhos de Gersom, Joel, o chefe, e seus irmãos, 130. 1 Crônica 15, 7. Coloca a 2 Crônica, por favor. 2 Crônica 15, 7. Mas sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra, ela terá recompensa. E aí eu te peço para você colocar de pé. E vou dar um exemplo. Que 2 homens chamados Ur e Arão, quando eles viram que Moisés estava cansado, mas que eles viram que todas as vezes que Moisés levantava as mãos, a guerra contra os amalequitas, o povo de Deus tinha vitória. Moisés fazia assim, e o exército do Senhor ganhava aqueles amalequitas que era bem superior. Mas quando Moisés cansava, eles começavam a matar o povo de Israel. Ur e Arão viram aquilo e correram, cada um pegou de um lado, cada um apoiou. Então, sede forte e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Eu quero que você, irmãos, entenda uma coisa. Deus te chamou para ser servo de excelência. Eu queria finalizar essa ministração trazendo um versículo que você já ouviu de cor e salteado aqui nessa igreja. Livro do Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16. Entenda que você é um servo, que Deus olhou para você e disse, eu quero esse para ser meu servo. Ele disse assim, ó, não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, para que vades e dê fruto. Quer sair daqui com a palavra de Deus? Servo de Deus. Não foi você que pediu para servir a Jesus. Aguenta firme. Eu falo pelo Espírito Santo de Deus, que não está fácil para muita gente aqui. Não está. Agora, isso é normal, pastor, o que nós estamos vivendo não está fácil para ninguém. Eu não estou falando nesse sentido. Você está com dificuldade de fidelidade a Deus. Você quer ser servo fiel. Você quer ser um servo que responde o chamado de Deus. Mas não está sendo fácil. Eu não estou falando de crise financeira. São os ataques do mal para te desanimar. São os ataques dos espíritos contrários, do inimigo de Deus, que a Bíblia chama de Satanás. Sabe qual é o propósito dele? É te afastar. É tirar as suas forças. Irmãos, falei que o céu é tomado à força. E é um funil. São poucas pessoas que vão entrar. Mas o Senhor quer que todos nós entremos. Porque não foste vós que me escolheste. Feche seus olhos, por favor. Deixa os irmãos ministrar algo. Deixa essa unção do louvor chegar até você. Faça uma análise pessoal. Em que situação eu estou? Que tipo de servo sou eu? Aonde eu estou? E o que Deus quer de mim? Não abra seus olhos.